Oi, seres humanos. Então, hoje eu já começo o vídeo com a tela quase pronta, pelo menos uma tela inicial quase pronta, pra gente não perder muito tempo com montagem de aula, né? Eu cheguei nessa ideia maravilhosa agora. Então, vamos lá. Eu quero acrescentar mais uma força ao nosso rol de forças, né? Então, a gente já tem normal, peso, tração, força centrípeta, força elástica. Ó, força centrípeta, força de atrito e força elástica. Então, te apresento hoje a força centrípeta. Eu quero primeiro te mostrar como ver a força centrípeta. Como é que bater o olho e falar assim, olha, é uma centrípeta. Olha as 3 situações que eu vou te contar. Na situação 1, o que eu tenho? Eu tenho o corpo com uma velocidade inicial V0. O que eu quero fazer? Eu vou aplicar nesse corpo uma força que tem a mesma direção e sentido da velocidade inicial. Então, tá aqui a minha força F. Se eu me lembrar do que Newton disse na segunda lei dele, ó, segunda lei do poderoso, ele falou que toda força, obrigatoriamente, quando atua num corpo, produz a aceleração. Força produzindo a aceleração. E uma das coisas que a gente trabalhou muito fortemente com cinemática foi entender que a aceleração não significa a velocidade aumentar, significa a velocidade variar. Quando uma força atua a favor do movimento, o que a gente vê acontecer com o corpo é a velocidade dele aumentar. Então, no nosso primeiro caso, quando força atua na mesma direção e sentido da velocidade, o que eu tenho é que a velocidade V1 é maior do que a velocidade V2. Tá? Vou botar minhas setinhas vetoriais aqui. Beleza. Então, agora vamos para minha segunda situação. Minha segunda situação, eu quero pegar esse corpo e colocar uma força contrária à direção de movimento. Então, ele estava se movendo da esquerda para a direita e a força está vindo da direita para a esquerda. O que acontece com esse corpo? Segundo a lei de Newton já fala, toda força produz uma aceleração. Nesse caso, a aceleração faz com que a velocidade diminua. Então, aqui, ó, a velocidade do corpo vai continuar para frente, mas a nossa V1, linha para diferenciar da V1 de cima, ela ficou menor. Porque essa força vai produzir ela vai frear, né? Uma desaceleração. Então, o que a gente vai ter aqui? Que a V1 linha, ela é menor do que a V0. E aí, pergunta aqui, ó, perdoa. Eu chamei de V1 e V0 e V1. Então, na verdade, aqui, ó, eu errei a nossa anotação. Aqui, o que a gente tem é que a V1 é maior do que a V0. Ali, a V1 linha é menor do que a V0. Qual vai ser a minha pergunta na terceira situação? O que eu quero que vocês pensem? Tem aqui o meu corpo com velocidade V0. E se eu decidir aplicar uma força perpendicular ao movimento dela? Então, eu já vou ser esnobado e já vou colocar algumas coisas aqui pra gente conversar. Primeira coisa que vai acontecer, eu quero que vocês percebam que essa força não vai ser responsável nem por aumentar a velocidade, nem por diminuir a velocidade. Essa força não consegue alterar o módulo da velocidade. Então, no nosso vetor velocidade, então vamos pensar aqui, ó. O vetor... A análise que eu vou fazer para a terceira situação, eu quero que vocês vejam na primeira e na segunda. Então, nós vamos voltar e refazer a análise. Vamos lá, na primeira situação, sobre o vetor velocidade. Então, as 3 interpretações, as 3 marcações aqui, ó, a gente vai fazer sobre o vetor velocidade. Sobre o vetor velocidade, a força, na primeira situação, alterou o módulo da velocidade? Alterou. Opa, tem que ser mais gordinho. Isso aqui, ó. Alterou. O módulo mudou. Na primeira situação, a velocidade aumenta. A direção mudou? Não. Estava na horizontal, permaneceu na horizontal. O sentido mudou? Não. O corpo estava se movendo para a direita e continuou se movendo para a direita. Então, tá. A força, na forma como eu desenhei, na mesma direção e sentido, não faz só com que o módulo da velocidade se altere. Tá ótimo. Na segunda situação, houve alteração no módulo do valor da velocidade? Sim. No nosso segundo caso, a velocidade diminuiu, né?
E a direção da velocidade, ela mudou? Não, ela continuou sendo horizontal, então não teve alteração de direção. E o sentido da velocidade, ela mudou? Também não. No nosso desenho, ela só diminuiu de valor, né? Então, a velocidade continuou sendo positiva, por exemplo. Ela só é um valor positivo menor. Então, não mudou o sentido. Quando a gente colocar uma força que atua perpendicular à direção do movimento, a primeira coisa que eu quero te contar é que essa força não tem capacidade de mudar o módulo da velocidade. Para mudar o módulo da velocidade, a força tem que atuar na direção da velocidade. Se no mesmo sentido a velocidade aumenta, no sentido oposto a velocidade diminui. Mas para que o módulo mude, tem que estar na mesma direção. E não é o caso da situação 3. O módulo não muda. O que acontece? Essa força perpendicular, ela vai ser responsável por alterar direção e sentido da velocidade. E aí, eu quero te lembrar uma conversa que a gente teve há pouco tempo atrás. Que eu falei com você o seguinte, olha, eu te apresentei uma tal de aceleração centrípeta. Lembra disso? Que a aceleração centrípeta era quando mudava a direção e o sentido da velocidade, mas não mudava o valor da velocidade. Então, na verdade, o que eu vai entender é o seguinte, agora a gente vai ligar duas ideias. Toda força produz uma aceleração. Newton disse isso e a gente nunca conseguiu contradizer, tá? Então, toda força produz uma aceleração. Agora, se essa força for perpendicular à direção de movimento, a gente vai chamar essa força de força centrípeta. E a força centrípeta vai produzir uma aceleração centrípeta, tá? Então tá, eu comecei te contando, agora eu te mostrei que a força centrípeta é uma força que atua perpendicular à direção de movimento. Quem é essa força centrípeta? Quanto é que eu posso ver? Então, pera um pouco. Então tá, eu já te contei uma primeira caracterização de força centrípeta, a segunda caracterização, eu vou ser mais específica, né? Então, força centrípeta, ela é uma força resultante, ou seja, qualquer força pode ser uma centrípeta, desde que ela obedeça a seguinte regra, ela esteja perpendicular ao movimento do corpo, tá? Então, eu vou te mostrar algumas situações em que eu vou te mostrar, olha, essa resultante acaba de ser uma centrípeta. Então, a centrípeta não é uma nova força, né? Então, assim, é uma interpretação de uma resultante. Então, tá. Qual é o efeito de um corpo ter uma força centrípeta? Só tem força centrípeta corpo que faz curva. Todo corpo que está fazendo alguma trajetória curvilínea tem na sua estrutura lá, no seu desenho de forças, no seu diagrama de forças, tem a força centrípeta atuando, tá? Então, só para você ficar mais tranquilo, pegou um exercício, o corpo está fazendo curva, tem que desenhar a centrípeta. Como desenhar a centrípeta? A centrípeta sempre vai ser, olha pelo nome, né? A gente já desenhou a aceleração centrípeta e a gente sabe que força e aceleração têm a mesma direção e sentido. Então, se a aceleração centrípeta aponta para o centro da trajetória, a força centrípeta também. Então, vamos lá. Imagina o seguinte, imagina que eu tô, esse primeiro exemplo 1 aí, ó. Tô rodando uma pedrinha e você tá conseguindo ver de cima eu rodar essa pedrinha. Por que essa pedrinha faz curva, né? Então, vamos entender uma coisa. Se ela tá girando aqui, ó, no sentido anti-horário, tá aqui, nesse primeiro instante que eu tô desenhando, tá a velocidade dela. Ela quer ir pra frente. Por que é que ela não vai pra frente? Porque a força centrípeta não deixa. Tá aqui a força centrípeta. Tanto é que se você soltar, tá girando uma pedrinha com uma cordinha, e você soltar, deixar ela simplesmente seguir o caminho, você vai ver que ela não vai seguir o caminho dela fazendo curva, ela segue reto. Quem faz fazer curva é uma força centrípeta. Se ela deixar de existir, então nesse caso, quem é que faz a força centrípeta? A sua mão. A sua mão fica puxando o barbante pro centro o tempo inteiro. Olha aqui, ó. Aqui, na hora que tiver nesse ponto, o barbante vai estar aqui junto com ela e vai estar atuando a sua mão aqui, ó, fazendo uma força centrípeta apontando pro centro da trajetória.
E na outra situação? Bom, aí o barbante já vai estar em outra posição e vai estar ali a sua mão fazendo uma força centrípeta com relação a ela. E na próxima situação, uma força centrípeta com relação a ela. A força centrípeta vai surgir para fazer com que o corpo execute uma trajetória curvilínea. O que eu quero que você entenda? A resultante, eu falei para você, tá escrito ali, ó, a força centrípeta é uma resultante. Para você entender, a força centrípeta aqui no nosso movimento da cordinha é a tração. A força que está atuando, puxando para o centro, é uma força que é transmitida através de um cabo. Então, nesse caso aqui, ó, a gente pode falar sem problema nenhum que a força centrípeta é a própria tração do corpo, tá? Então, vamos lá. O segundo desenho ali é um quebra-mola. Professora, mas o quebra-mola é uma trajetória curvilínea? Mas tenha certeza que é uma trajetória curvilínea. Quando você passa o carro em cima de um quebra-mola, você está fazendo uma parte de uma circunferência. Portanto, tem força centrípeta. Para onde? Apontando para o centro da curvatura. Então, tá aqui, ó. Só vou desenhar aqui. Tem uma força centrípeta aqui. Então tá, eu te ensinei que tem essa força centrípeta, mas quem é essa força centrípeta? Olha que coisa mais bonita. Chegamos lá. Quais são as forças que atuam sobre esse corpo? Aí eu vou te ensinar. A gente fez isso milhões de vezes, né? Peso apontando para baixo e normal apontando perpendicular à superfície de apoio. Então, se tem força resultante, o corpo não está em equilíbrio. Então, a soma das forças não pode dar 0. Eu acabei de te contar ali que tem força centrípeta. Ou seja, esse corpo não está em equilíbrio. Tem uma força resultando, apontando para o centro da trajetória. Quem é a força centrípeta aqui? Olha aqui, gente. Isso é bonito demais. A força centrípeta vai ser dada como peso menos a normal. Então, para que haja uma resultante apontando para o centro, não é o peso que aumenta, tá, gente? É a normal quem diminui. E aí, a gente vai ter aqui, eu vou desenhar de roxinho, a força centrípeta. Próxima situação, um corpo fazendo curva. Estamos vendo de cima essa curva. Então, o que eu tenho aqui é que aponta para o centro da trajetória a força centrípeta. Ah, professora, quem é a força centrípeta nesse caso? O atrito, tá? Então, você fala assim, quem é a força centrípeta? É o atrito entre o corpo e o chão. É ele quem tá fazendo força centrípeta. Um pêndulo, que na verdade nada mais é do que a nossa brincadeira de balanço. O balanço também tá fazendo uma parte de trajetória curvilínea, circular. Então, cadê a força centrípeta aqui? Então, bora conversar. Olha aqui que bonito. Eu não vou mexer no balanço, eu vou mexer no pêndulo do outro lado, tá? Vou desenhar as forças que atuam. A força que atua aqui é força centrípeta e... Opa, trocar a cor aqui. Tração. Tá? Ó, perdão, eu errei ali, fiquei louca, não é força centrípeta para baixo, não. Pelo amor de Deus, eu errei a força que ninguém pode errar. Peso vertical para baixo. E a tração tá ali, ó. A gente tá pegando num momento bem específico, né? Então, eu vou trocar a situação, porque o que acontece aqui? A nossa resultante aí não é uma resultante centrípeta, mas só pra gente fazer uma boa interpretação, a tração tá funcionando aí. Então, aqui, ó, vamos pensar. Onde é que tá a velocidade do corpo? Vamos colocar a velocidade do corpo pra frente, tá? Então, a tração tá funcionando aí como centrípeta, tá? Mas aí, a soma das forças que atuam não é a centrípeta. Mas agora, nessa situação aqui que eu vou desenhar, ela vai ser, ó. Então, a gente tá imaginando um pêndulo que vai e volta e passa pela posição... que a gente chama de posição de equilíbrio, né? Só que como ele tá se movimentando, então imagina,
Ou ele vai chegar nesse ponto com uma velocidade para cá, porque ele tem que terminar de subir, ou ele vai chegar nesse ponto com uma velocidade para cá, porque ele tem que subir para o outro lado. Então, aqui nesse ponto, ele tem uma velocidade. Ele tem uma velocidade e ele está realizando uma trajetória curvilínea. Quem são as forças que atuam nesse ponto? As mesmas. Peso para baixo, tração para cima. Nesse caso específico, peso e tração vão formar uma centrípeta? Vão. A gente já conversou que a centrípeta é a resultante que aponta para o centro da trajetória. E como a trajetória é curvilínea, tá aqui, ó. Vai ter que ter, no fim das contas, uma centrípeta. Quem vai ser a centrípeta nesse caso? A força centrípeta vai ser o peso menos a tração. Porque tem que sobrar uma força resultante para o centro da trajetória, para que o corpo consiga fazer uma curva. Tranquilo até aí? A gente tem muitas interpretações de situações com força centrípeta, e muitas delas vão aparecer em exercícios, e aí eu vou discutindo com vocês. Só falta eu te mostrar uma coisa. Então, qual é a direção que você vai sempre colocar a força centrípeta? Radial. Já que é uma circunferência, a gente só vai trabalhar com trajetórias curvilíneas que sejam circunferências, então a gente vai estar ali a direção em um dos raios da trajetória. Qual é o sentido? Para o centro. Da trajetória circular. E qual é o módulo? Então, a gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração. Portanto, força centrípeta vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E eu espero de coração que você lembre de como é que calcula a aceleração centrípeta. Força centrípeta vai ser igual a M, que multiplica V2 sobre R. Unidade de medida da força centrípeta continua sendo Newton, tá? Então, aí, a gente tem toda a estrutura da força centrípeta pra gente trabalhar agora bons exercícios, tá? Por exemplo, uma coisa que a gente vai fazer é colocar a roda gigante. A roda gigante mostra muito bem como a gente deve interpretar a centrípeta, tá? Mas aí a gente faz em aula com exercícios. O globo da morte, a roda gigante, são todas boas aplicações de força centrípeta. Beijo pra você, bom descanso e até na outra semana.